Olá, vamos falar agora um pouquinho sobre medicina nuclear e detecção da radiação e instrumentação, né? Na imagem que a gente observa aqui, né, essa imagem aqui, esse equipamento é um ativímetro, é o equipamento que mede a atividade do material que a gente vai trabalhar, né? Então, por exemplo, se você acaba de fazer uma eluição de um radiotraçador, você coloca ele aqui e ele vai te dar a contagem da atividade em Curie, né, microcurie, como está aqui, ou em Becquerel. Essa detecção ela é fundamental na prática de medicina nuclear, né? A quantidade, o tipo de radioatividade administrada aos pacientes deve ser medida e documentada. E as áreas onde este trabalho é exercido deve ser monitorado para manter a segurança tanto, né, da equipe de trabalho quanto dos pacientes que ali vão estar. A radioatividade, né, emitida pelo paciente, e aí a gente fala emitida pelo paciente porque ele vai ter uma diferença básica nos outros métodos de exame, né? Na medicina nuclear, quem emite a radiação, quem é a fonte de radiação, é o paciente e não o equipamento. No caso da medicina nuclear, o equipamento é responsável somente por captar a radiação que sai desse paciente e, através dos detectores específicos e de uma computação avançada, gerar as imagens e fazer a análise dessas imagens, né? E aí, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esses dois assuntos que a gente tem. Então, ó, câmaras de ionização, contadores proporcionais e contadores Geiger-Miller. Vamos ver cada um deles aí, o que eles fazem, né? As câmaras de ionização, né, uma das formas, né, de detecção de radiação é o uso de câmara de ionização, cujo conceito genérico é uma câmara, um cilindro, né, cheio de gás, com eletrodo positivo e eletrodo negativo. Nessa imagem aqui, a gente pode observar que nós temos um eletrodo chamado de anodo, um eletrodo positivo, e a própria carcaça do equipamento, né, a própria carcaça dessa câmara de ionização, se transforma no catodo, sendo o eletrodo negativo. Quando a radiação gama interage com um gás ou com um ar que está dentro dessa câmara de ionização, ela vai produzir íons, ou seja, moléculas com carga positiva e carga negativa. A que tem carga positiva, ela vai se deslocar em sentido ao catodo, positivo e negativo. Na lei da física, os opostos se atraem, né? E a parte negativa vai se chocar, vai se direcionar para o anodo. Quando eles se chocam, eles vão acabar gerando uma corrente elétrica, um pulso elétrico, uma tensão, e essa tensão é capaz de ser medida, de ser verificada. Então, esse é um sistema básico de uma câmara de ionização, né? O conceito básico, né, é extremamente versátil e dispositivos especiais, né, têm sido produzidos para uma grande variedade de aplicações. A câmara de ionização, né, ele tem três tipos, né, de aplicação em medicina nuclear. A câmara de ionização básica, né, que é o que a gente acabou de ver, a câmara proporcional e o contador Geiger-Miller. A gente vai entender um pouquinho de cada um desses três conceitos: ionização básica, proporcional e Geiger-Miller. A câmara de ionização básica, né? Existe uma diferença de voltagem entre os eletrodos na câmara de ionização e ela é calibrada alta o bastante para que não fiquem íons dispersos dentro da câmara, mas não tão alta que não possa gerar novos íons secundários adicionais. Ou seja, vai entrar uma radiação nessa câmara, vai ionizar, mas ele não vai produzir ionizações secundárias. Só vai ionizar aquilo que a radiação gama ionizou. Eu não vou produzir uma segunda ionização a partir daqueles íons que eu criei. Ok?
Como resultado dessa estratégia, né, de calibração, né, de voltagem, qualquer corrente produzida por um simples evento é muito pequena e não pode ser medida com precisão. Então a gente não tem uma precisão para medir ele. Mas a câmara de ionização é usada para medir a corrente total produzida por múltiplos eventos durante um curto período de tempo. O que quer dizer isso? Ele vai ser o ideal para a gente, por exemplo, verificar uma contaminação numa bancada. Então, de repente, você está trabalhando, cai um pouco de um tecnésio, um iodo, e aí quando você passa essa sonda sobre essa bancada e ele está emitindo ali radiação a todo momento, você vai conseguir detectar que naquele local existe uma contaminação. Então, esse conceito de câmara de ionização básica é muito útil neste sentido. Tá? As câmaras de ionização, né? Certos tipos usados rotineiramente em medicina nuclear operam com o princípio da câmara de ionização. Bom, primeiro de tudo, né, os medidores de superfície do tipo panqueca, como eu tinha falado lá atrás, medidores de taxa de exposição, que é esse equipamento aqui, e dosímetros de bolso e calibradores de dose. Né? Então aqui a gente tem os calibradores de dose, esse aqui é um modelo mais antigo do que aquele que a gente mostrou no início do vídeo, né? Da videoaula, e os dosímetros de bolso, que é a caneta dosimétrica. Esse aqui é um modelo de uma caneta dosimétrica. Esses modelos estão sendo substituídos por dosímetros digitais, mais fáceis de serem manipulados do que a caneta dosimétrica. Né? Os medidores de superfície são tipicamente calibrados para fornecer unidades de exposição do tipo mili-Röntgen-hora. Né? Calibradores de dose são ajustados para fornecer medidas de radioatividade utilizadas na prática clínica. O que quer dizer isso aqui? Né? Esses medidores de superfície eles vão trabalhar com mili-Röntgen-hora. E esse camaradinho aqui ele vai trabalhar com atividade. Então ele vai te dar valores em Becquerel e valores em Curie. Ok? Então, taxa de exposição, a gente vai trabalhar sempre com mili-Röntgen-hora, né? E quando eu quero verificar a atividade, o que eu vou injetar no paciente, o meu equipamento sempre me dá duas escolhas. Eu escolho ou trabalhar com Becquerel ou escolho trabalhar com Curie. No Sistema Internacional de Medidas, a gente vai trabalhar mais com o Becquerel. Por exemplo, se eu for escrever um artigo, eu não vou escrever em Curie, eu vou escrever em Becquerel. Becquerel por metro cúbico, Becquerel por massa, por quilograma, né? Mas, se eu estiver na prática clínica, até hoje, a gente ainda vai utilizar o Curie, a unidade antiga, né? Milli-Curie, micro-Curie, e por aí vai. A câmara de ionização básica, né? Vários laboratórios expressam hoje essas medidas em Becquerels, como a gente tinha falado, em resposta a um mandamento da FDI, né, para o uso do Sistema Internacional de Medidas. Mas, no entanto, o que a gente usa hoje em dia ainda é Curie, milli-Curie e micro-Curie. Né? Esse equipamento aqui, por exemplo, é um equipamento moderno, né? Ele é um touchscreen, e aí você observa que ele está dando aqui tecnésio, material que é em megabecquerel, mas eu posso transformar isso aqui em Curie, milli-Curie e micro-Curie com apenas um toque. Então o equipamento já faz para a gente uma conversão automática do que a gente precisa saber. Então, por exemplo, se no protocolo da clínica que você está trabalhando se utiliza milli-Curie ou micro-Curie, né, dependendo do tipo de exame que você vai fazer, você vai trabalhar com essas funções. E aí você já vai pré-definir no seu equipamento que os resultados vão ser apresentados em micro e em milli. Ok? Nesse próximo slide aqui a gente já vê uma câmara proporcional acoplada a um eletrômetro de bancada. No caso, esse eletrômetro de bancada é o que a gente chama de parte eletrônica do equipamento. Né?
O nome desse dispositivo é baseado na proporcionalidade da ionização. A energia total da radiação ionizante incidente, né? Câmaras proporcionais não têm aplicação clínica em medicina nuclear, porém são utilizadas na pesquisa para detectar radiação alfa e radiação beta. Então, esse equipamento aqui, a gente não vai ver eles trabalhando com eles em medicina nuclear, porque a gente não trabalha com radiação alfa e com radiação beta, né? Lembrando aqui, a única radiação beta que a gente vai trabalhar é o iodo 131 no caso de dose terapêutica, né? No quarto terapêutico. Por que eu não trabalho com radiação alfa? Se a gente for relembrar aqui, né? Vamos relembrar aqui. O que é a radiação alfa? Radiação alfa é uma radiação corpuscular, ou seja, é uma radiação que possui matéria, então ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, então ela se torna muito pesada e ela não tem a capacidade de fazer penetração, ela não penetra na matéria, né? Ela não atravessa a matéria. Então, se eu injetar um material que emita, por exemplo, radiação alfa ou partícula beta positiva ou partícula beta negativa, que a gente chama de radiação beta, pósitron ou négatron, né? Essa radiação também, característica dela é como se ela tivesse a massa de um elétron. Então, ela também não vai conseguir penetrar muito na matéria, né? O poder de penetração dela é milímetros. Então, isso acaba aumentando a dose no paciente. Então, a gente não utiliza esse tipo de radionuclídeo em medicina nuclear por aumentar a dose no paciente. Mas numa pesquisa, por exemplo, que eu quero saber quais são as medidas, o que a gente está vendo de radiação alfa, beta, o tipo de decaimento, a gente pode utilizar sim um eletrômetro desse. Ok? O contador Geiger-Miller, né? O contador Geiger-Miller na medicina nuclear, ele é fundamental. A gente vai trabalhar aqui, no caso, a gente está vendo um equipamento da marca Nucleomix com uma sonda Pancake, né? Uma sonda para verificar a bancada. Essa sonda ela é muito utilizada para a gente ver a área de contaminação, a área da bancada, a área que circulam os pacientes, para ver se existe algum tipo de contaminação na superfície. E eu posso trocar também essa sonda, colocar uma sonda diária, para ver taxa de dose, né, no local, área. Esse equipamento, normalmente, com a sonda diária, ele fica ligado o tempo todo dentro da radiofarmácia, né, onde a gente manipula o material, para visualizar o que está acontecendo naquele local, como é que está o nível de taxa de exposição. Por quê? Lembrando que radiação a gente não sente cheiro, não tem gosto, a gente não consegue enxergar. Então eu tenho que ter um monitor que me diga o que a gente está encontrando naquele local, né? Então, ó, contador Geiger-Miller voltada, né, a voltagem aplicada ainda maior do que o contador proporcional, devido a essa alta voltagem, a ionização causa uma avalanche de ionizações. A gente chama de avalanche Thomson, né? Ou seja, todo o gás dessa câmara ele é ionizado, né? Esta forma de operação permite a detecção de eventos individuais, mas não identifica sua energia. Então, um exemplo, eu tenho TecNet com uma energia de 140 e um outro com 110. Eu vou medir os dois vão aparecer no meu Geiger-Miller, os dois vão ser contados, mas eu não consigo identificar qual é a energia de um e qual é a energia de outro. Ok? Outra característica importante do contador Geiger-Miller é o seu tempo morto, né? Esse tempo morto é o tempo que ele leva para começar a ler novamente, né? Ou seja, eu pego a câmara de ionização, ionizo ela, ionizo todo o gás que tem dentro dela, aí ela tem que estabilizar para voltar a ionizar e fazer essa contagem novamente. Então, esse tempo entre ionizou, estabilizou e ionizar de novo, a gente vai falar como sendo um tempo
morto, né? Isso é uma característica importante, né? Quanto menor o tempo morto de um equipamento, melhor a eficiência que ele tem. Tá? Os contadores Geiger-Müller não sejam úteis na presença de grandes quantidades de radioatividade, então eu tenho que ter equipamentos específicos para grandes quantidades. Eles são bons para detectar baixos níveis de atividade, servindo muito bem como medidores de superfície e para monitoração de área. Como eu falei, né, trocar essa sonda Pancake que aqui está por uma sonda de área, né? São de extremo valor para a detecção de contaminação por radioatividade. Então, mais uma vez, ratificando o que eu havia falado anteriormente sobre utilização dessa sonda Pancake para ver onde está a contaminação. De repente derramou algum líquido, algum material e tal. Então, essa sonda Pancake funciona muito bem para esse. Né? E aí a gente falando, né, dos cristais de iodeto de sódio enriquecido com talho. Né? Esse cristal de iodeto de sódio enriquecido com talho, ele é o material que vai no cabeçote do equipamento que a gente mostrou lá numa das primeiras imagens, né, dessa videoaula. O cristal ele é ativado, né, e cristal de iodeto de sódio. Iodeto de sódio é sal, e ele é ativado com uma impureza, né, no caso o talho, que é um detector sólido. Ele é mais eficiente para o sistema de imagem com fóton único. Né? Esse cristal é oticamente transparente. Se você pega ele, você vai observar ele é transparente. Mais à frente aqui a gente mostra uma imagem desse cristal. Né? E ele tem uma ótima capacidade, né, de poder de parar a radiação, suficiente para ser sensível a detecções de radiação gama, né, que a gente vai trabalhar em medicina. Então aqui, ó, basicamente um funcionamento desse cristal. Né? Vamos entender aqui, ó. Os raios-x, ou as radiações gama, incidem no cristal de iodeto de sódio, cedem energia aos elétrons de valência durante a interação fotoelétrica e Compton. Ou seja, efeito fotoelétrico e efeito Compton. Então ele vai ceder energia. Então vamos lá, ó, a banda de valência está aqui, a radiação interagiu com esses camaradas, os elétrons saltam para uma banda de condução. Okay? A energia cedida leva os elétrons para a banda de condução da rede cristalina. A diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução é da ordem de alguns elétron-volts. O elétron libera energia ao retornar ao estado de origem, isto é, ao retornar à banda de condução, ele volta para cá, e aí ele libera energia. Ok? Então, ó, elétron libera energia ao retornar ao estado de origem, isto é, ao retornar à banda de condução, para a banda de valência, e são liberados em forma de fótons de luz. Então, basicamente, ó, a gente tem a aplicação da energia, eu aplico a energia aqui no elétron, o elétron recebe e absorve essa energia, passa para a banda de condução. Na banda de condução, ele tem que liberar essa energia em forma de fótons de luz e aí ele retorna para a banda de valência. Okay? Então, essa é a forma de funcionamento do cristal, né? Ou seja, uma excitação desse cristal. Então, ele absorve a energia, o elétron absorve a energia, sai da banda de valência, vai para a banda de condução. Na banda de condução, ele libera essa energia em forma de fótons de luz e retorna para a banda de valência. Né? E o que vai acontecer depois dessa movimentação? Vai existir uma fotocélula multiplicadora que vai captar esses fótons de luz. Tá? Então, ó, estes fótons têm um espectro de energia, mas para o cristal de iodeto de sódio, o espectro tem um pico, né, no comprimento de onda de 4.150 angstrom, ou aproximadamente 3 elétron-volts. Né? A eficiência de conversão da energia do cristal de iodeto de sódio é de 13%,
Então ele tem uma eficiência até um pouco mais baixa. A energia remanescente é dissipada dentro do cristal na forma de movimentação molecular ou calor. E o tempo, né, de decaimento da cintilação ou da duração de tempo para que ocorra o evento da cintilação é de aproximadamente 1 microsegundo, né? E aqui tem uma foto de um cristal de iodeto de sódio, né, para acoplar em uma fotomultiplicadora única aí, né? Então, ó, o cristal de iodeto de sódio ativado com talho tornou-se o detector de radiação preferido em medicina nuclear por uma série de razões. Vamos a elas. Os cristais são relativamente baratos, permite uma grande flexibilidade em tamanho e forma. Então eu posso ter cristais redondos, quadrados, hexagonais. Então eu posso ter vários formatos de cristais. O poder de parar a radiação é muito bom para a faixa de energia usada nas aplicações clínicas de medicina nucleares, né? Isto é, a energia entre 70 e 365 keV. Então ele consegue parar essas energias entre 70 e 365 keV com um poder suficiente para isso, né? As impurezas de talho funcionam como centros de ativação ou centro de luminescência, né? Ou seja, é neles que vão aparecer a luminescência, tá? Que favorecem o caminho de volta para a banda de condução, ou seja, quando atinge lá o talho, vai acontecer a luminescência e ele volta para a banda de condução, né? E a banda de valência dos átomos de cristais, que requerem elétrons para manter a sua neutralidade elétrica, né? Basta uma pequena porção de impureza de talho na rede cristalina para tornar o efeito facilitador do processo de cintilação desejado mais eficiência. A eficiência da conversão de 13% é relativamente alta e os cristais são internamente transparentes à luz dos fótons, né? De tal forma que eles atinjam os fotocatodos das fotomultiplicadoras, né? E aí a gente vai ver um pouco sobre as fotomultiplicadoras aqui, né? Aqui, por exemplo, tem uma imagem. Esse aqui é um equipamento, se não me engano, um equipamento da Ohio. E cada cilindrozinho desse aqui que a gente está observando é uma válvula fotomultiplicadora, né? Então, ó, a desvantagem do cristal de iodeto de sódio é a sua fragilidade e a sua natureza altamente higroscópica, né? Daí se dá a necessidade de ser hermeticamente selado. O que acontece, né? Esse cristal ele é sal de cozinha. Iodeto de sódio, né? Sódio é sal de cozinha. Se você pegar, por exemplo, um pratinho, colocar um pouco de sal de cozinha e deixar ele num ambiente úmido, você vai observar que com o passar do tempo, ele vai absorvendo a umidade, né? E esse cristal também tem essa característica. Então ele é higroscópico, por isso que ele tem que ser hermeticamente selado. A desvantagem do cristal de iodeto de sódio é a sua fragilidade e a sua natureza altamente higroscópica. Daí dá-se a necessidade de ser hermeticamente selado. Outra coisa é a temperatura, né? O ideal é que essa temperatura, né, do equipamento funcione na base dos 18 graus Celsius, perdão. 18 graus Celsius. Então, o nosso equipamento de medicina nuclear, por conta da tecnologia, por conta dos cristais e tal, o ideal é que a gente trabalhe aí numa temperatura de 18 graus Celsius. Ok? Então, ó, o próximo passo, né, no processo e a interação dos fótons luminosos que chegam ao cristal com o fotocatodo da válvula fotomultiplicadora, num sistema de detecção típico com cristal de iodeto de sódio, seja uma mais simples sonda ou câmara de cintilação. O cristal é oticamente acoplado ao fotocatodo por um guia de luz ou um tubo luminoso, né, para assegurar a eficiência na coleta de luz.
Passando aqui para o próximo slide, né? Aqui é um sistema, né? um esquema simplificado de uma câmara de cintilação. Então, um esquema simplificado de uma câmara de ionização, de cintilação, perdão. O diagrama mostra um fóton incidente, né? Está aqui, ó, o fóton raio-x ou fóton gama. Ele passa aqui entre as lâminas de chumbo do nosso colimador, né? Aí, após esse colimador, logo após, nós temos o nosso cristal de iodeto de sódio. Nesse cristal de iodeto de sódio vai ocorrer o que a gente viu no slide passado, né? Ele cede energia para o elétron sai de uma banda para outra banda. Quando chega lá em cima nessa banda de valência, ele libera a energia como se fosse um fóton de luz e retorna para o elétron retorna para a sua banda de normal. E aí a gente vem a fotomultiplicadora. Essas fotomultiplicadoras captam essa luz e vai haver o cristal, né? Vai haver a fotomultiplicadora. Nessa fotomultiplicadora a gente tem vários dinodos e quando a luz bate num dinodo, ela é transformada num elétron e aí ela passa de cada dinodo, ela vai de 3 a 6 vezes, ela é multiplicada de 3 em 6 vezes e vai fazendo várias multiplicações. E aí ela joga esse sinal, né, por circuito de posicionamento, que vai dizer aí no sentido x e y num eixo, né, e vai dizendo qual é a posição de cada um desse evento que aconteceu nessa grande placa de iodeto de sódio. E aonde aconteceu esse efeito, essa luz. Vem o circuito de adição, né? Analisa a análise do pulso, então gera o pulso, vem um analisador de altura do pulso, e o osciloscópio da câmara e memória do computador. E aí a gente vai ter o pulso lógico e esse pulso vai gerar o que a gente chama, né, da imagem, vai aparecer para a gente a imagem. Então, ó, esquema simplificado de uma câmara de cintilação, diagrama mostrou o fóton incidindo no cristal, atrás do colimador e sofrendo absorção fotoelétrica. As fotomultiplicadoras, aqui, são oticamente acoplados ao cristal de iodeto de sódio, enriquecido com talho. A corrente elétrica gerada por cada fotomultiplicadora é posteriormente processada no circuito de posicionamento para calcular as coordenadas x e y, ou seja, altura e largura da imagem. Passa pelo circuito de adição para calcular o pulso Z, e este pulso Z passa através do analisador de altura. Os pulsos, né, a altura dos pulsos. Se o evento for aceito, ele será gravado espacialmente na localização determinada pelos pulsos X e Y. Esse analisador de altura aqui é uma coisa que a gente deve falar um pouquinho dele aqui, que é o seguinte. Quando a gente trabalha em medicina nuclear, lá no meu computador, eu vou dizer com qual material eu estou trabalhando. Então, eu conheço o material, então eu vou saber, por exemplo, que se eu estou trabalhando com o tecnécio, o fotopico dele é de 140 keV. Então eu vou lá no protocolo, né, no template, e falo para o meu equipamento que o pulso que eu quero é de 140 keV. E eu aceito uma tolerância aí de 10% para mais ou 10% para menos. Ou seja, 14 keV para menos, 14 keV para mais. Então, todos os pulsos que atingirem essa unidade aí, né, essa variação de 140 com 10% para mais ou 10% para menos, esse analisador de pico de pulso vai aceitar e vai conseguir gravar a imagem. Caso ele não esteja dentro dessa medida,
esse analisador de pulso simplesmente vai pegar e vai retirar ele da minha contagem, não vai deixar ele formar uma imagem, ok? Esse princípio é interessante a gente entender, porque nem toda radiação que sai vai gerar imagem. Tá? Aqui, o sistema de funcionamento da nossa fotomultiplicadora, está aqui o desenho dela. Né? Os fótons luminosos deslocam os elétrons dos fótons catodos e estes são acelerados por séries de eletrodos, de nodos no tubo fotomultiplicadora. Com o aumento da aceleração, o número de elétrons é aumentado e estes são coletados no anodo ou coletor do tubo fotomultiplicador. O fator de multiplicação é na ordem de 3 a 6 para cada estágio. O que quer dizer isso? O elétron bateu aqui, um fóton de luz bateu aqui, formou um elétron, o elétron pegou aí, se transformou de 3 a 6. Aí cada estágio que eles batem aqui, eles vão sendo multiplicados de 3 a 6. Ok? O fator de multiplicação, né, ele pode chegar a milhões de vezes após passar por todos os dinodos. Né? O pulso resultante da válvula fotomultiplicadora é processado posteriormente. Esse processo pode, né, tornar a forma de amplificação seguida de uma análise de pulso para determinar a energia incidente no cristal. Ou seja, como eu tinha falado anteriormente, no slide anterior, se esse fóton não foi lá dos 140 keV, ou foi abaixo, ou foi muito acima, o meu sistema vai rejeitar esse fóton e não vai deixar ele gravar na imagem. Ok? Então, ó, o ponto-chave para entender, né, no processo de detecção da cintilação é a proporcionalidade mantida em cada etapa. Isto é, o número de fótons liberados pelo cristal ele é proporcional à energia liberada no cristal, proveniente da radiação incidente. O número de elétrons deslocados no fotocatodo é proporcional ao número de fótons luminosos do cristal, e a corrente elétrica gerada pelas válvulas fotomultiplicadoras. Ou seja, quando a gente fala, né, em proporcional, um contador proporcional, é exatamente isso. Bateu um fóton, ele vai liberar proporcionalmente, né, bateu uma radiação nesse cristal, ele vai liberar proporcional ao número de fótons que bateu. Se bateu um, ele vai liberar o proporcional a isso. Bateu 2 fótons lá na fotomultiplicadora. Ele vai multiplicar isso, mais proporcional a esses 2. E vai gerar a imagem produzida através desses 2. Então, ele vai sendo sempre proporcional ao que foi gerado. Tá? Outros tipos, né, de dispositivos ou de detetores. Né? Outros dispositivos para detecção da radiação utilizados em medicina nuclear, né? Entre eles temos o filme fotográfico, que não está sendo mais utilizado, né? Os filmes dosimétricos individuais, dosímetros individuais, semicondutores e dispositivos termoluminescentes, os dosímetros TLD, né? Que são os dosímetros que a gente está utilizando hoje para medir, né, cumulativamente por um longo período de tempo. Nessa imagem aqui, né, fonte STAFSU, né, a gente observa um dosímetro de pulso, um anel dosimétrico e um dosímetro de tórax. Né? Então, no serviço de medicina nuclear, vai ser bastante comum a gente encontrar lá, né? É obrigatório a gente encontrar o dosímetro de tórax e o anel dosimétrico. Por quê? A gente vai estar manipulando essas fontes radioativas. Então é necessário que a gente tenha o controle de quanto de dose os nossos colaboradores estão absorvendo durante a jornada de trabalho. Ok?
Bom, a espectrometria da radiação gama e análise de altura de pulso. Então hoje a gente vai voltar um pouquinho para falar um pouquinho sobre essa análise de altura de pulso, que é um processo bem importante na formação da imagem em medicina nuclear, né? As energias e a abundância relativa das radiações ionizantes de cada radionuclídeo são constantes físicas, ou seja, elas não se alteram. A proporcionalidade entre a energia de uma radiação gama e o pulso elétrico gerado pela fotomultiplicadora permite a distinção entre os raios gama de energias diferentes. Entretanto, o espectro das energias gravadas é mais complexo do que o previsto pelo esquema de decaimento, devido à interação fotoelétrica Compton fora e dentro do detector de cintilação. A espectrometria, ela reconhece as consequências dessas interações e é importante para otimizar o uso dos instrumentos de contagem, né, e a construção de imagem. O espectro de energia dos raios X e gama por conversão é plotado, né, com a energia do eixo X e o número relativo de eventos no eixo Y. Ou seja, nessa linha aqui a gente tem a energia e nessa linha aqui a gente tem um número, né, de interações. As relações importantes no espectrograma são ilustradas aqui para o Tecnésio 99, né, o 99MTC, por ser ele o radionuclídeo mais importante na prática clínica, né? Esse espectro do Tecnésio MTC no ar, né, a figura ilustra o conceito da largura máxima a meia altura, que é essa aqui, né? E é de 18 keV. A resolução da energia no sistema detector para o Tecnésio 99 é de 13%. Então a gente observa aqui, ó, embaixo, a gente está observando que 25, 50, 75, 100, 125, 150. A energia está aqui, a energia do Tecnésio, que é de 140 keV. Só que a gente tem uma variação de energia aí aceitável, que essa largura máxima a meia altura, que é em torno aí de 10, 15% e tal. A gente vai ter aí um valor de 18 keV, ou seja, daqui para cá 18 keV, daqui para cá 18 keV, chegando próximo a 150 keV. Tá? Então, tudo isso aqui é o que a gente vai analisar, é o que vai formar realmente imagem. E o que está daqui para cá vai ser o que o aparelho vai descartar e não vai formar imagem. Ou seja, a parte que vai formar imagem, ela está exatamente neste sentido aqui, ó. Toda essa parte daqui, aqui em cima, desceu até aqui. Opa, deu uma tremidinha aí. Então toda essa parte aqui, ó, eu vou captar e vou formar imagem, ok? Quando eu for analisar toda essa outra parte aqui, ó, isso aqui vai ser excluído, não vai ser utilizado para formar imagem, porque é radiação de baixa energia. Então, não sei o quanto ela vai me mostrar para a imagem, o quanto ela vai contribuir para a imagem. Né? No sistema de detecção perfeito, né, e contando com a absorção completa da radiação gama de 140 keV, né, do Tecnésio 99MTC, né, o Tecnésio está aqui, no detector teríamos uma linha reta única, que seria gravada exatamente no valor de 140 keV. Só que não dá para a gente fazer uma gravação só com 140 keV.
Então a gente teria um tempo muito grande de imagem, de aquisição de imagem, e uma dose alta no paciente. Então a gente coloca essa linha média, linha máxima meia altura, né? Para a gente conseguir ter uma área maior de contagem e conseguir gerar mais sinal e aumentar e melhorar o tempo de aquisição. Então, ó, a distribuição gaussiana, uma distribuição normal dos eventos gerados, é devido à natureza estatística do processo de detecção da radiação. Cada um dos passos no processo de transformação da radiação ionizante em corrente elétrica é sujeito a flutuação estatística, ou seja, vai flutuar esses números, eu vou ter variações. Fótons luminosos são liberados no cristal com a mesma probabilidade, porém a direção é randômica, ou seja, para qualquer lugar. Entre a absorção de dois eventos distintos, um pequeno número diferente de fótons luminosos incide no fotocatodo. O número de elétrons deslocados também é sujeito à flutuação, ou seja, o número de elétrons que se deslocam. A gente tem uma flutuação estatística. E o mesmo ocorre na amplificação em cada dinodo da válvula fotomultiplicadora. Então a gente tem várias incertezas que vão acontecendo durante todo o processo de transformar essa radiação incidente em um sinal para o aparelho. Então, por isso se forma essa fuga, essa curva gaussiana, né? Essa distribuição gaussiana. Tá? E aí a gente faz esses 10% para poder captar um pouco melhor um pouco mais de fótons e melhorar a relação dessa resolução espacial. Né? A resolução de energia de um sistema detector pode ser expressa pelo espalhamento, visto no fotopico. Né? A medida frequentemente usada é a largura máxima a meia altura, LMMA, definida como uma faixa de energia englobada pela curva em forma de sino, na metade da altura do ápice do pico. Então, aqui, ó, o ápice do pico está aqui, na metade da altura a gente vai colocar a linha máxima, a largura máxima a meia altura. Né? E essa largura máxima a meia altura, ela vai dar para a gente aí uma medida, né? Uma câmara de ventilação típica deve ter essa linha máxima a meia altura igual a 14 keV, que vai dar 10% do fotopico. Né? Quando detecta TecNet 99, isto pode ser expresso com um percentual de pico de energia, e pode-se dizer que o detector tem uma resolução de 10%. 14/140, né? 14 por 140, 10%. Quanto mais estreito for o pico, né, maior é a resolução do sistema e maior a habilidade de distinguir radiação gama com energias muito próximas. Ou seja, quanto mais estreitinho a gente tiver aqui, melhor vai ser o sistema para detectar qual é a energia desse fotopico. Ok? A radiação gama com energias muito próximas uma da outra. Né? A fotofração é a fração do total de contagens do total do espectro dentro do fotopico. Né? Então, tá aqui.